A ATAI, que é uma associação, a Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas da Ilha das Cinzas. Ela foi criada há 20 anos atrás e ela passou a conduzir todo o processo de planejamento, organização e gestão da própria ilha, né, dos moradores. Ela é formada pelos moradores, né, tem em torno de 67 associados, sendo que desses 32 são mulheres, são representantes familiares, né, participam integralmente de todas as atividades da associação, praticamente, né, não tem uma divisão. Inclusive, assim, às vezes a gente conta com muita força delas dentro do processo de discussão, conseguem conduzir uma assembleia, por exemplo, planejar essa discussão, principalmente nas assembleias eletivas, né? E dentro da associação nós criamos um grupo de mulheres que seria uma representação dessas mulheres dentro da associação, que também já participa aí seus 18 anos. E que a partir daí também fez uma discussão muito intensa com essa questão das mulheres e o desenvolvimento sustentável, né? Fazendo frente há 20 anos atrás desse processo, a participação delas dentro da cadeia produtiva do que era o principal objeto econômico naquela época, que era, por exemplo, a pesca de camarão. Então era uma atividade também totalmente voltada para a execução masculina, mas que com o decorrer do processo a gente conseguiu identificar quanto que as mulheres participavam dentro dessa cadeia, né? Então hoje, há 20 anos depois, a gente está construindo a nossa história com um novo olhar da participação delas na que é hoje a principal fonte de renda econômica, né? O principal sustento, que é o açaí. Nós saltamos de ser o principal há 20 anos atrás, que era a pesca do camarão regional, e hoje nós temos o açaí e o camarão em segundo. Então, naquela época, nós brigamos para a nossa participação, né, ser reconhecida no processo da pesca. Hoje a gente está indo em direção ao açaí, né? Então, a gente está construindo um passo de cada vez, né? E considerando as mudanças que a comunidade também passou. Dentro da pesca do camarão, por exemplo, nós conseguimos uma parte, identificar o quanto que as mulheres faziam parte na preparação dos equipamentos. Além do que pescavam, algumas pescavam e elas faziam essa confecção dos paneiros, que eram os cestos, né, os instrumentos de equipamento de armazenamento de camarão. Elas que faziam, muitas vezes elas que fritavam, faziam a parte do beneficiamento. Muitas vezes elas que consertavam, de forma muitas vezes errada, mas fazia, né? Porque também não existia instrução nessa época, né, para as mulheres, voltada para o público. A gente voltava na mesma que a gente está desenvolvendo hoje, né? Que a gente capacita um público, e sendo que geralmente o que faz a ação é outro. E aí nós conseguimos identificar isso, claro, através de apoio das ONGs que nos assessoravam na época. Hoje nós não conseguimos inclusive, dar nenhum passo se a gente não consegue as parcerias, que são muito importantes, né, dentro do processo. As parcerias externas, elas conseguem muitas vezes perceber mais do que a gente. Então, em determinada época, as mulheres passaram a fazer os equipamentos de pesca, os apetrechos, que é o matapi. E foi investido em capacitação quando nós descobrimos a importância que isso tinha para a comunidade, a importância que a gente já fazia. Se a gente participasse dessa cadeia, como já participavam algumas, nós conseguimos incentivar outras mulheres a fazer. Então nós nos desafiamos em construir um matapi para os homens usar no processo da pesca. E aí foi um processo interessante de resistência dentro da comunidade, por parte de alguns pescadores, né, homens, que eles diziam que o nosso matapi não prestava. Então, depois de um certo diálogo, a gente descobriu assim, o nosso matapi não presta e estava caro. Nós não sabíamos fazer levantamento de preço, né, calcular quanto que a gente estava, então a gente calculava meio comparando com o mercado. Achava realmente que é um trabalho muito extensivo, que puxava muito pelos nossos esforços, né, da mulher no geral. Mas a gente conseguia estabelecer um preço e o nosso realmente ele tinha um diferencial, por mais que a gente não conseguia expor qual era o diferencial dele.
né? Mas nós usávamos um material de melhor qualidade do que o do mercado convencional. O nosso matapi, a gente descobriu que ele duraria em média 6 meses a mais do que o outro, que conseguia comprar no mercado. E aí, então, já que o nosso matapi não prestava, né, ainda estava caro, nós pegamos os maridos daqueles que pescavam e sabiam fazer, o marido daquelas umas nós selecionamos, então, e os que mais reclamavam, né? E nós colocamos um dia para ele passar ensinando como ele queria o matapi dele, né? Para a gente atender essa ânsia deles. Então foi uma quebra aí desse paradigma de dizer que o nosso matapi estava caro, né? Que eles reconheceram o quanto que a gente estava passando para chegar àquele valor, né? Eles aí passaram a defender, então eles passaram a ser os maiores defensores do trabalho das mulheres dentro da comunidade, né? Mas a gente foi assim, na prática, né? Construindo a construção coletiva do processo. Enquanto não há isso, porque não dá para a gente também, muitas vezes, estar condenando uma ação, né? Se a gente não conhece o lado, né? Então, o próprio trabalho com gênero é um aprendizado para mim, que a gente tem que conhecer os dois lados para ver como que a gente atua, porque senão a gente causa um conflito, né? Tanto na família quanto na comunidade, né? Então a gente tem que ir equilibrando os pontos, porque é um processo educacional, né? Não deixa de ser. Então, quando a gente conseguiu reunir para definir que a gente ia criar um grupo de mulheres, nós também criamos ele sem saber o que ia fazer, né? Porque nem nós, como um pouco mais da liderança, nós sabíamos o que a gente poderia fazer, né? Então nós fomos buscar capacitação, tanto do movimento municipal de mulheres, que existia em Gurupá, ainda existe, né? Um movimento bem importante para o município. E aí nós começamos a buscar informação de tudo que poderia nos ajudar, né? Se agarrar com outros grupos. Na época existia mais 2, hoje esses 2 grupos eles estão mais, né, digamos assim, fragilizados. Mas nós hoje, falar de grupo de mulheres, a gente consegue mais assim, a coisa está mais integrada dentro da associação. Aquela configuração de grupo, só se for uma necessidade que a gente consegue, vamos reunir só as mulheres, né, e discutir. Mas a participação dentro da associação ela é contínua, né? Então o próprio reconhecimento das mulheres, dessa atividade de frente que elas abraçaram, né, que nós abraçamos, conseguiu dar vários frutos, né, e ser referência. Nós ganhamos em 2013 o troféu Mulheres Rurais que Produzem um Brasil Sustentável, que nós contamos a história do nosso grupo para o Brasil, né, para esse processo de desenvolvimento e participação nas áreas rurais. E nós conseguimos alinhar tudo o que nós tínhamos feito de capacitação, de atividade enquanto extrativismo. E hoje a ATAIC ela é buscada para trabalhar com outras mulheres da região, por exemplo, né? E aí a gente consegue, hoje nós temos um público de produtoras, que nós fornecemos produto da biodiversidade para empresas de cosméticos, e nós somos buscadas por essas mulheres de outras regiões, inclusive do município de Afuá, do município de Mazagão, que são municípios vizinhos da Ilha das Cinzas. Aí a gente consegue atender. Para esse público de produção hoje, cerca de 95% das produtoras são mulheres. Então tem aumentado cada vez mais a nossa preocupação em dar a resposta que elas estão buscando para a gente, né? E saber o valor da atividade no modo geral, o que está rolando dentro desses municípios, o que elas sustentam, né, de base econômica dentro da região, dos produtos de forma geral do extrativismo.